eu vim para Nova Zelândia já tem 1 ano e meio. E aí aqui estou trabalhando na educação infantil. Certo, Gabi. Como é que estão sendo desenvolvidas as aulas? Contato direto entre escola e família. Então eu consigo postar diretamente para aquela criança, aquela atividade ou aquelas imagens, e outros pais podem ter acesso ou não. Né? Depende da política de privacidade de cada um. E a gente tem um mural e a gente postava constantemente. Dividiu-se assim, cada professor pegou um dia da semana, para não ficar muito cansativo também. Assim, vários pais recebendo várias mensagens por dia, porque já é um processo exaustivo por si só, você está trancado em casa. Então, a gente queria que fosse algo estimulante. E aí, no caso da gente, do nosso centro, a gente postava, todos os dias tinha atividade lá no ar. Eu trabalho em educação infantil. No caso do ensino primário e do ensino médio, foi semelhante. Eles também tinham videoaulas, né? E eram divididos por disciplinas e tinham atividades exigidas semanalmente. E, assim, o governo, ele entende que muita gente não tem acesso à internet, pessoas de comunidades rurais, muita gente tem televisão com os canais públicos. Então, de 9 da manhã às 3 da tarde, tinham 3 canais abertos, passando programações diferentes, que eram professores credenciados que disponibilizavam essas aulas. Então, podiam ser divididos por faixa etária ou por disciplina. E aí, na televisão também, naquele horário na programação, aí tinha matemática, ciências, artes. E eles também incluíram o que eles chamam de well-being, que é o bem-estar. Então, tinha assim, meditação, aula de yoga, prática de mindfulness para criança. Então, eles estavam preocupados muito mais com a questão psicológica do que com o cognitivo, do que com o conhecimento. Porque o conhecimento a gente consegue correr atrás. E a criança, ela aprende por si só, desenvolvendo em casa, jogando um jogo, brincando com um brinquedo que tem o viés educativo, lendo um livro, assistindo um filme. Então, o foco da pandemia era trabalhar a questão do psicológico e do emocional, da inteligência emocional. Então, se trabalhou muito assim, respiração consciente, conversas, como eles instruíram muito como os pais falarem com os filhos sobre a pandemia, né? Ensinar sobre lavar as mãos, sobre manter uma certa distância com outras pessoas. Então, a distância para uma criança entender, ele não tem essa noção assim de 2 metros. Então, a gente falava assim, não respire perto de alguém. Então, a distância é essa, a distância do respirar. Não queira respirar perto de alguém, não queira que quando a pessoa tussa isso lhe afete, sabe? Então, sempre lavar as mãos. O foco, então, foi esse. Durante a pandemia, era trabalhar muito mais inteligência emocional e resiliência. Muito importante, né, Gabi? Agora, me fala uma coisa. Como é que funcionam as escolas na Nova Zelândia? As escolas são públicas? É lá como aqui no Brasil, que a gente tem a parte pública, mas também tem a parte privada, que é muito forte. Como é que funciona na Nova Zelândia essa questão das escolas? Tá, então vamos por faixa etária. Eu trabalho na educação infantil, que é o que eu trabalho. Mas só que os pais podem aplicar para um funding do governo. Então, você tem um filho, você recebe um funding, o governo lhe dá dinheiro ou dá dinheiro para o centro. Você aplica, o governo lhe direciona para uma escola e você ganha 20 horas semanais. E você só paga essa diferença. E é barato, é barato. É uma coisa assim, essa diferença é uns $80 por semana. Então, para a mãe que precisa trabalhar. Por que de 0 a 3 anos não é obrigatório? Porque o governo incentiva que nessa faixa etária a criança fique em casa com a mãe, com a família, tem essa proximidade. Mas se for o caso de precisar trabalhar, precisar de um espaço, o governo lhe oferece 20 horas. A partir dos 3 anos, eles podem continuar no centro, no ECI, Early Childhood, ou eles vão para o Kindergarten, que são públicos. E aí eles têm acesso de 3 a 6 anos ao Kindergarten. Que é o então, que eles você trabalha. Eu trabalho no ECI, Early Childhood. A gente faz a mesma coisa, a diferença é que um é privado e um é público. Certo. E o ECI, ele recebe babies também, né, de 0 a 3 anos. E o Kindergarten é a partir de 3 anos. A escola só começa a partir dos 5 anos e só é obrigatória a partir dos 6. E é público, o sistema de educação é público, do ensino primário até o ensino médio. Existem sim escolas particulares que têm filosofias distintas, mas que seguem o currículo também.
mas em geral a educação é pública. E se você é mãe solteira, você recebe incentivo extra. Seus filhos vão para a escola gratuitamente e você recebe um auxílio extra. Certo. E a gente ainda tem também um sistema de escola masculina e feminina, que era um sistema antigo e existem pessoas que ainda preferem essa tradição. Como se fosse então, um colégio interno, Gabi, esse sistema, mais ou menos como se fosse ou não? É somente a questão de distinção de feminino, masculino, não tem da criança passar a semana no colégio, só ir no final de semana para casa, não tem nada a ver. Não, não. É uma escola normal e tem uma escola que é só para menina e uma escola que é só para menino. Mas isso são coisas antigas da tradição inglesa, mas tem famílias que ainda preferem e mantêm. Então existem algumas escolas que vão até o ensino médio separado. Certo. Ô, Gabi, tu falasse a questão das escolas. Dá um resuminho pra gente, rápido. Como é o currículo educacional da Nova Zelândia? Tu pode falar mais especificamente da educação infantil, que é a tua área, mas tu consegue dar um resumo, como é que funciona, pra gente poder fazer essa comparação também? Certo. Então, para cada level de educação existe um currículo. Então, no caso da educação infantil, o currículo chama Te Whariki, que é um termo maori, que significa teia. Então, o currículo ele foi reformulado há 20 anos atrás e se juntaram educadores de várias correntes. Então, a gente tinha Montessori, Piaget, Vygotsky, Rudolf Steiner, e as pessoas da tradição maori, porque eles querem incentivar muito a valorização da cultura nativa daqui e do idioma. Então, é uma cultura bilíngue. Então, desde a educação infantil, eles aprendem em inglês e em tireu, que é a língua nativa daqui. E o foco principal é um currículo holístico, é no bem-estar, é no psicológico, é no emocional. Tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental não existe avaliação, não existe prova. A avaliação ela é muito mais subjetiva, ela é muito mais focada no desenvolvimento social. E a gente trabalha muito o indivíduo, então cada criança tem um objetivo diferente. Não tem assim um objetivo do ano, o objetivo da turma. A gente trabalha com um objetivo individual para cada criança. No caso da educação infantil, a gente tem um limite máximo de 5 alunos para cada professor. Então, eu trabalho numa turma de 20 crianças e somos 5 professores. 5 professores formados, qualificados, e a gente tem um team leader, que é como se fosse assim, um coordenador da sala, que é quem participa de mais reunião, quem está na parte burocrática, de documentação, mas os 5 professores têm a mesma autonomia. E aí fica muito mais fácil você trabalhar objetivos individuais para 5 crianças do que numa turma de 20, né? E a gente respeita que cada um está num caminhar distinto. E aí a gente trabalha focado no desenvolvimento individual de cada um, de uma forma muito holística, muito natural. Ô, Gabi, uma pergunta, acho que de você continuar. Mima perguntou se aí existe um currículo comum, como se fosse uma base, como a gente tem aqui no Brasil. Sim, esse é para cada. Então, o ensino fundamental tem um, o ensino médio tem outro e a educação infantil tem outro. Porque a gente entende que nessa fase do desenvolvimento os objetivos são distintos. E na educação infantil, que tem a base, que é esse que chama Te Whariki, e aí a gente tem foco em 4 competências, que é o bem-estar, o social, a autonomia e a linguagem. E aí eles têm que atingir os goals, os objetivos dentro dessas 4 áreas. E aí a gente trabalha sempre alinhando o objetivo com o currículo. Certo. Ô, Gabi, como é a tua rotina aí como uma educadora de educação infantil que está voltando de um isolamento com as suas crianças, com saudade, que agora você fez todo esse processo de gravar vídeo para não perder o vínculo. Como foi essa volta? Como é que está sendo essa rotina de volta depois desse tempo todo mundo preso e respeitando? Porque a Nova Zelândia, a gente já praticamente não existe mais caso, né, Gabi, em relação ao Covid. Como é que está essa rotina agora, você voltando para a sala de aula? Como é que está sendo a escola? Estão tendo mais cuidado em relação à higiene? Como é que as crianças estão se sentindo com os amigos? Conta um pouquinho como é que está sendo.
Então foi o seguinte, no level 4, como eu falei, era o lockdown. Então a gente estava fechado, trabalhando de casa. No level 3, que foi aproximadamente 3 semanas atrás, parte do time voltou e parte das crianças voltaram. A gente tinha um limite máximo de 10 alunos por sala, que a gente chama de bubble, de bolha. Porque, por exemplo, as pessoas que moram na minha casa são a minha bolha. Se eu vou para um ambiente de trabalho, minha bolha amplia para a bolha dessas pessoas. Então se limitou no level 3, 10 crianças por sala e eram 3 professores. Eu não precisei voltar, mas outras colegas voltaram. Então era muito mais focado no bem-estar, como eu falei, assim, na inteligência emocional, na tranquilidade dessas crianças do que no cognitivo. E aí os pais não eram autorizados a entrar na escola, as crianças eram deixadas no portão, checava a temperatura diariamente e a jornada era mais curta. A gente está aberto aqui de 7h30 às 6 da tarde. E durante o lockdown era de 9 às 4, durante o level 3. Então foi uma jornada mais curta. E aí toda a prática de higiene, e por exemplo, se a gente tem irmãos, na minha turma vai até 2 anos, mas tem crianças que têm irmãos mais velhos, esses irmãos tinham que juntar na mesma sala, passar para essa criança mais jovem. Então quem é irmão que mora na mesma casa tem que permanecer na mesma turma. E aí, uma semana atrás... É diferente, mesmo sendo de turmas diferentes, eles permanecem. E a gente sabia que era um curto período, sabe? E aí, quando foi uma semana atrás, a Nova Zelândia decidiu voltar para o level, avançar para o level 2. Por quê? 97% dos casos estavam recuperados, os pais precisavam voltar a trabalhar e as escolas reabriram. Agora a gente está nos horários normais, as crianças voltaram, mas tem álcool em gel na entrada, os pais higienizam e a entrega da criança é muito mais rápida. A gente não, os pais não estão ficando muito tempo dentro do ambiente da sala. Entrega a criança, dá tchau e a mesma coisa na hora de buscar. Mas isso para evitar esse contato. Então, o que é que o governo está optando? Se tiver um caso suspeito, não é nem confirmado, se tiver alguém suspeito, nesse momento que a gente está de level 2, a escola vai fechar por 72 horas. A escola inteira? Inteira fecha. Se tiver um caso suspeito, a escola fecha por 72 horas para rastrear as pessoas que essa criança ou esse funcionário com sintomas teve contato. E aí todo mundo que teve contato próximo com essa pessoa que tem um sintoma vai fazer o teste. Depois que todo mundo fizer o teste, a escola decide se reabre ou não. Então esse processo pode ser de 72 horas a 14 dias que o centro fecha, desde que uma pessoa teve o sintoma. Então se eu estiver tossindo, o centro vai fechar. Todo mundo que eu tive contato, então provavelmente as crianças da minha turma e os professores que eu trabalho na equipe, que a gente tem contato mais próximo de 2 metros, vão ser testados. E após o teste, a gente decide se reabre ou se espera 14 dias, que é o tempo de incubação do vírus, para ver se mais alguém tem sintoma, para aí a escola poder reabrir. Então a gente está numa vida normal, mas sob alerta. Então não é admissível assim, nariz escorrendo, tosse, febre, qualquer sintoma, dificuldade de respirar. Mas estão usando máscara também durante... Ninguém está usando máscara? Não estão usando máscara? Não, porque na educação infantil o contato próximo ele é inevitável. Então a gente está o tempo todo em contato com essas crianças. Então a máscara não é a solução do problema. O que a gente faz é um incentivo constante de lavar as mãos. Entendi. Mas a partir do primeiro sintoma, para tudo. Para tudo. Me fala uma coisa. Teve algum aluno seu, alguma criança do seu grupo? Se você fica com as suas 5 crianças, mas o seu grupo todo, com as professoras, teve alguma criança que teve algum sintoma ou adoeceu? Me perguntou aqui. Não. No centro da gente, na comunidade local, não. Ninguém teve caso. A Nova Zelândia, o país inteiro, chegou a ter 1.500 casos, mais ou menos. A gente só teve 21 mortes. Por que isso aconteceu? Porque na primeira semana, quando a gente teve 5 casos, o país parou. Fechou tudo. Porque eles já tinham uma visão à frente de que essa curva ela ia ser alta.
Porque 5 pessoas, uma pessoa, ela pode contaminar até 200 em um mês. Então, 5 pessoas significam 1.000 contaminados. Então, eles falaram, para tudo, fecha a fronteira, isola essas pessoas e vamos conter o vírus antes que eles se espalhem. Porque eles estudaram os casos dos países da Europa, por exemplo, que se disseminou muito rápido, Itália, Espanha. Então, ela prezou por cada vida. Ela falou, a nossa primeira-ministra, ela tem sido muito elogiada, né, em termos de liderança na pandemia. E aí ela tem estudado muitos casos de outros países, ela falou, cada vida importa. Uma vida, ela não é um dado. Uma vida é uma avó, é uma mãe, é um pai, é um irmão. Então a gente não está lidando com dados, a gente está lidando com pessoas. E aí o país, até então, tiveram 21 mortes. Mas ficamos 2 meses em casa. Eu vi pessoas sendo presas. No meu caminho para o supermercado, eu via pessoas andando na rua, a polícia abordando e levando essas pessoas. Porque você não podia estar andando na rua sem propósito. E funcionou. E a gente está agora voltando ao normal. Ô, Gabi, eu tinha perguntado isso, mas eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa questão. Você acha que por ela ser mulher, talvez ela tivesse tido uma visão diferenciada desse processo, desse isolamento e da questão do cuidado com as pessoas? Tu acha que teve a ver? Com certeza, né? Com certeza, com certeza. Ela é uma mulher jovem e ela é mãe. Ela teve o filho dela no primeiro ano do mandato e ela tem um bebê em casa, então ela tem essa preocupação muito mais humana com as pessoas. Então ela tinha um discurso muito claro, muito aberto. Então todos os dias, 1h30 da tarde, ela estava em rede aberta na televisão, junto ao secretário de saúde, falando caso por caso, respondendo pergunta e sendo aberta com todo mundo. E era muito gentil, era do tipo assim, a gente teve a Páscoa no lockdown. Então, na Páscoa, ela falou, não se preocupe que o coelhinho da Páscoa é um trabalhador essencial e ele vai estar trabalhando. Então, eram sutilezas no discurso que faziam toda a diferença. Não estou dizendo que um homem não teria essa competência, mas eu não imagino um primeiro-ministro masculino dizendo que o coelhinho da Páscoa é um trabalhador essencial. Ela, enquanto mulher, enquanto mãe, teve essa sutileza de estar olhando diretamente para as pessoas e estar com o olhar voltado para as famílias, que fez toda a diferença. Fez toda a diferença. Tanto que esse ano é ano de eleição, a popularidade dela subiu 30%. Então, ela tem agora 80% da população escolhendo por ela. Tem uma pergunta aqui, Gabi, falando da questão do período de atividades remotas. O ensino fundamental e médio deram sequência a esses conteúdos? Sim, tiveram, e no caso deles eram mais aulas mesmo. Os professores gravavam aula no formato tradicional e disponibilizavam e passavam algumas atividades. Então, foram criados jogos online, jogos de matemática, jogos de lógica, jogos de linguagem, que eles podiam jogar e atingir um objetivo. Ou eles tinham, a gente teve muito a Zoom Call, que o Zoom é o aplicativo de chamada de vídeo. E aí, semanalmente, a gente estava em contato com as crianças, eles apresentavam o que eles tinham feito, mas tudo muito lúdico, né? Mas tinham objetivos. E muitas dessas aulas eram disponibilizadas na televisão, né? Para quem não tinha acesso à internet. E aí as crianças eram incentivadas a atingir esse objetivo, mas sem cobrança, porque a gente entende que é um período de muita angústia, né? Não é fácil. Então, foi respeitado aqueles que não puderam realizar as atividades, mas foi estimulado que todo mundo tivesse acesso às aulas e tivesse em contato com os professores. E quando voltaram no level 3, o ensino fundamental e médio, muitos professores não estavam em sala de aula. Então, o que era que eles faziam? Para os pais que voltaram a trabalhar e que precisavam que os filhos fossem para a escola no level 3, as mesas elas eram separadas com 1,5 m de distância, as cadeiras umas das outras, e as salas são multimídia. E as aulas elas eram projetadas, porque um professor a menos em sala de aula está em menos contato com as crianças, né? Então, não todos os professores voltaram. Então, certo, tinha um professor responsável pela turma, mas, por exemplo, o ensino fundamental e médio, que tem aulas divididas por disciplinas, então não precisaram voltar todos os professores. Voltou um key teacher, um professor principal, e os outros eram projetando as aulas no projetor em sala de aula. Certo, mas nesse momento, uma dúvida que eu fiquei agora, nesse momento que a gente está,
Todos os alunos voltaram para a escola, todos. As escolas estão funcionando normalmente, todos os professores, toda a gestão, todo mundo está na escola. Aqui todo mundo está na escola, mas não é compulsório, não é obrigatório. Porque ele diz assim, qualquer sintoma, se você não estiver se sentindo bem, fique em casa. Se você estiver em período de isolamento, fique em casa. Se você teve contato com alguém que teve o vírus, fique em casa. E aí você só volta no level 1, que será a nossa normalidade, né? Mas essas crianças que tiverem qualquer contato ou que estão com qualquer sintoma, elas ficam em casa. Então só voltou para a escola quem está saudável. Menina, realmente um sonho, né? Todo mundo, eu vejo aqui os comentários, realmente é uma realidade muito diferente. Ô Gabi, fala mais da tua rotina como professora mesmo, não vamos nem pensar na questão da pandemia. A tua rotina realmente como educadora, como é que tu faz? Tu acorda, tu vai para a escola a tal momento, o que é que tu faz? Tu tem tempo de planejar, tu tem tempo com os alunos, a reunião com os pais, como é que funciona essa relação do professor com os pais interferem muito, como é essa situação? Certo, vamos começar. Primeiro, a hora que eu acordo varia um pouco, porque somos 5 professores na turma e cada um tem um horário diferente para chegar e para sair. O gap entre um e outro são de 15 minutos, porque cada um de nós tem que trabalhar 8 horas por dia. E o centro fica aberto de 7h30 às 6 da tarde, então isso dá mais do que 8 horas. Então tem o professor que abre, tem o professor que fecha e tem os 3 intermediários. E aí a cada semana ou a cada 15 dias, a nossa roster, o nosso horário, ele vai mudando. Então hoje eu comecei às 8h15 e eu termino às 5 horas. Eu tenho 10 minutos de intervalo pela manhã, meia hora de intervalo para o almoço e 10 minutos de intervalo à tarde. E aí para cada professor é assim. O tempo de planejar. A gente não trabalha em casa, é um pouco diferente da realidade do Brasil. A gente precisa receber para planejar, né? Eu não vou dizer que eu não planejo em casa, que eu não estudo, que eu não trabalho. O que eu faço em casa é porque eu quero, é porque eu gosto, né? Entendi. Mas não é a gente uma obrigação sua fazer isso, não é uma obrigação imposta pela escola. Não, porque a gente tem direito, por lei, a 4 horas semanais na escola para planejar. Então, a gente tem uma sala de estudos, que tem uma biblioteca, tem computador, tem mesa, tem todo o material de papelaria. E aí, nesse horário, que pode ser partido 2 horas num dia, 2 horas no outro, ou 1 hora por dia, nesse horário, a gente vai para essa sala, né? Cada professor no horário diferente, então a gente suporta entre os 5, a gente vê os horários que são mais tranquilos, e aí cada um tem o seu tempo de decisão, objetivos individuais de cada criança. Se tem uma data comemorativa, eu quero decorar a sala, eu tenho que recortar a parafernália de papelaria para casa, para estar recortando, colando, criando. Eu faço tudo aqui no centro, o material todos me disponibilizam. E assim, vamos supor que veio esse meu horário num dia que eu estou extremamente cansada, num dia que eu não estou me sentindo bem, que eu estou com cólica. Eu posso tirar esse horário de descanso e compensar esse horário em casa. Então é bem flexível. É bem flexível. Portanto, que você tenha todo o seu trabalho feito na data exigida. Entendi. Você falou sobre o orientador que vocês tinham, né? Não tem uma... Isso. Conta mais como funciona esse orientador na escola. Aqui na Nova Zelândia, em geral, qualquer level de educação, da educação infantil até a universidade, você tem que se registrar. Há um Conselho Nacional de Professores, como se fosse assim. É como se fosse uma OAB para os advogados, né? Você se forma, você tem que tirar a sua OAB para você poder advogar. Aqui você se forma, você tem que se registrar para poder ser um professor registrado. Eu me formei no Brasil, então eu preciso passar pelo processo de registro aqui. Então eu tenho 2 mentores no momento. Um é o meu team leader e a outra é a diretora do outro centro, que nosso centro tem 3 edifícios diferentes. Então, ele me orienta no meu processo de ensino. Ele me passa leituras, a gente tem reuniões a cada 15 dias.
E aí eu tenho que definir qual é o meu goal, qual é o meu objetivo enquanto educadora. Eu posso encontrar um problema na minha turma e tentar resolver. Eu posso ter uma característica que eu quero atingir, assim, eu quero ser uma professora que foque no holístico, nos recursos naturais, no desenvolvimento humano. Então, o que é que eu tenho que fazer para chegar lá? Quais são as leituras que eu preciso atingir? O que é que eu preciso mudar no meu padrão de ensino para atingir? Então, o meu mentor, que já é um professor registrado, ele vai me orientando nesse processo. E esse processo, ele dura 2 anos. Então, quando você aplica para o seu registro, no meu caso, eu tenho que ter uma graduação e tenho que tirar 7 no IELTS, em todas as áreas do IELTS, que é a prova de inglês de Cambridge, e aí eu aplico para o meu processo. Então, depois que eu começo, ele dura 2 anos. Depois de 2 anos de ensino, é que eu vou ser registrada. Por quê? Eles têm a prática de ensino na universidade aqui, só que só são 5 semanas. É diferente da gente do Brasil, que são 2 anos, praticamente, né? A gente tem 2 anos, prática de ensino 1, 2, 3, 4, que a gente fica meses visitando aquela escola. Então, aqui, essa prática de ensino começa depois que você se forma. Entendi. Tem uma pergunta aqui, Gabi, sobre a educação infantil. Quais são as bases do ensino, a prioridade? Qual é o foco mesmo? Que é a prioridade da educação infantil? Que você falou a questão do socioemocional, não é isso? Isso. O foco é o socioemocional, né, que é o bem-estar, e a família, a comunidade como responsável pelo seu desenvolvimento. Porque não só eu, Maria Gabriela, como professora, que sou responsável pelo conhecimento daquela criança. Ela aprende comigo, ela aprende com os pais, ela aprende com a família, ela aprende com a sociedade. Então, a gente tenta criar um laço direto entre todos os responsáveis por esse ensino. Então, nesse Tefaric, que é o currículo, a gente visa muito o papel da comunidade na educação dessa criança, o papel dos pais, o papel da escola. Então, a gente tenta criar um link entre todas essas pessoas envolvidas nessa criança para que ela se desenvolva de maneira natural, espontânea, que esse processo seja... Não, porque às vezes a gente vê muito assim, uma divergência. Por exemplo, no Brasil, um exemplo que acontecia comigo. Eu tenho uma visão muito mais holística, muito mais artística, muito mais sensível para a educação. E existem pais que, na educação infantil, tinham foco no vestibular, tinham foco no mercado profissional. E isso acaba que interfere nesse processo holístico da criança, porque ao invés dela estar desenvolvendo a motricidade ampla, a motricidade fina, o socioemocional, pais que estavam preocupados naquela criança está aprendendo alfabeto, está aprendendo a ler, está aprendendo a escrever, está aprendendo a contar, que são coisas que o ensino primário e fundamental ela vai aprender sim ou sim, pela capacidade de desenvolvimento do cérebro dela, né? Então aqui a gente tenta fazer esse trabalho em conjunto, né? Então todo mundo é responsável pela formação dessa criança, não só o professor, não só o pai, mas como toda a família, como toda a comunidade. Eu tenho uma pergunta, mas já tem outra pergunta a ver com essa que você falou. A questão da dificuldade de estabelecer elo com a família. Se existe a dificuldade com a comunidade, ou é entendido como para todos os papéis. Eu acho que eu vou fazer minha pergunta junto com essa. A minha pergunta é a seguinte: tu achas que o estilo de vida da Nova Zelândia, das pessoas por si só, tu acha que é por isso que a educação é dessa maneira, é por isso que os pais são tão tranquilos em relação a isso, que a escola funciona assim? Perguntaram aqui, como é que tem dificuldade? É muito simples estabelecer o elo com a família, porque quando eles chegam para trazer as crianças, eles são incentivados a ficar uns 5 minutinhos com a gente. Tirando esse período de pandemia, mas em tempos normais, eles são estimulados a passar uns 5 a 10 minutinhos quando chegam e 5 a 10 minutinhos quando vão buscar, que é quando a gente tem essa troca, para saber o que é que eles têm feito em casa, como é que estão dormindo, como estão se alimentando, quem tem influenciado, se tem uma avó visitando, o que é que tem sido feito,
né? Então a gente está em contato direto. Também nesse portal Educa, que a gente escreve sobre a criança semanalmente, a gente está postando foto, a gente está dizendo o que foi aprendido na semana, o que foi que ela fez. Tem um espaço para os pais comentarem, e aí eles comentam: ah, muito legal, em casa tem feito a mesma coisa, tem se interessado por isso, tem se interessado por aquilo. Então a gente tenta trazer os interesses de casa para a sala e os pais tentam trazer o interesse da sala para casa. Porque às vezes a gente está trabalhando uma música, uma dança, e tem aquela criança que está ali no cantinho lendo um livro, e a gente respeita. Então a gente percebe, tem um interesse maior pela literatura, ou pelo imaginário, ou pelas artes, e a gente tenta estimular, ou trazer aquele livro para o momento da contação de história, para juntar essa criança no momento de grupo. Então é um trabalho de observar sensivelmente cada criança individualmente. Então o que se tem muito aqui, eu não sei, a cada 2, 3 blocos você anda, tem sempre um parque, tem sempre uma horta comunitária, tem sempre uma área de... Estão sempre se encontrando, as famílias estão se juntando, tem muito grupo, playgroups, assim, grupos de brincar, que as famílias se encontram. E o que acontece muito aqui também, a Nova Zelândia, por ser um país pequeno, um país distante e perto de outros continentes, é muito multicultural. Então a gente respeita muito a cultura de cada um. Eu sou brasileira, na turma da gente tem 2 professoras das Filipinas, uma professora de origem chilena, mas na outra sala tem professora japonesa, tem professora indiana, tem professor chinês, tem professora que é da cultura maori, tem professora da Irlanda, da Inglaterra. Isso ajuda muito, né, Gabi, no processo das crianças, 100%, né? Isso, inclusive os alunos, aí tem aluno colombiano, aluno de Singapura, aluno de Samoa, enfim, de vários países, África do Sul, Etiópia, e cada criança com um idioma diferente em casa, cada professor com sua cultura. Então a gente tenta abraçar muito isso. Por exemplo, no meu caso, em fevereiro eu fiz uma semana do carnaval. A gente trabalhou ritmos, então um dia trabalhou samba, um dia trabalhou frevo, porque a visão que chega até aqui do carnaval brasileiro é a escola de samba do Rio de Janeiro. Mas eu sou pernambucana, então eu quis defender a nossa bandeira. Então teve frevo, teve caboclinho, teve maracatu. E aí cada dia eu trabalhei um ritmo. No final eu fiz um bloquinho e a gente andou o bloquinho pela escola inteira. As crianças fantasiadas, vestindo roupa do Brasil. A refeição, ela é na escola. Então a escola fornece o lanche, o almoço e o lanche da tarde. E aí nesse dia a gente teve feijoada. Então foi uma forma deles terem contato que eles nunca mais vão esquecer. Da mesma coisa, professores indianas, em outubro tem o Diwali, que é um festival importante. Fevereiro teve o Ano Novo Chinês, o professor chinês ele trouxe artefatos da China. Em abril teve St. Patrick's Day, que é um feriado irlandês. Então cada data comemorativa para cada cultura presente no centro, ela é lembrada e ela é celebrada para que mesmo distante das suas origens, você não se esqueça de onde você veio. E aí todo mundo cresce aprendendo um pouco de tudo. E é muito legal. Eu canto em português, eles falam bom dia, então todo mundo aprende um pouco de tudo. É muito o estilo de vida de quem é daí, né? Dessa questão de abraçar realmente outras culturas, o contato com a natureza, o contato com as pessoas, a gentileza. Isso. E a gente tem uma política de portas abertas. Então a gente tem a área interna da sala e a área de fora do parque. Boa parte do dia, todas as portas ficam abertas. Então as crianças têm liberdade de ir e vir para onde quiserem ir. Elas não são obrigadas a fazer nada. A gente tem a rotina, tem hora para comer, tem hora para lavar as mãos, tem hora para cantar, e eles são convidados a participar desse momento. Eles não são obrigados. Como a gente tem 5 professores, então tem sempre alguém responsável por estar olhando um espaço, né? Então as crianças elas têm acesso ao parquinho de areia. Então quando chega o final do dia, parece que os pais gostam de ver a criança bagunçada, assim. É como se ele tivesse se divertido muito. Não tem essa preocupação de que não pode sujar, não pode colocar na boca, não pode fazer isso, não pode... Eles têm essa liberdade, então eles crescem respeitando a natureza, crescem aprendendo o direito de ir e vir. Então, por exemplo, se uma criança tomou o brinquedo de uma outra, você não pode tomar um brinquedo de uma criança, né? Você oferece, você quer, ou você aprende a brincar direito ou você me entrega, né? Então esse direito de escolha começa desde muito cedo.
Entendi. Tem uma pergunta aqui, Gabi, falando sobre essa questão da plataforma Educa que você falou, desse contato que tinha online. Perguntaram aqui, Adriana, se já existia essa plataforma ou foi uma coisa criada para, nesse momento de pandemia, ou já era uma coisa que a escola utilizava mesmo, durante as aulas normais? Não, é uma plataforma existente, foi desenvolvida por desenvolvedores de software. Ela é muito utilizada na Nova Zelândia, Austrália e Canadá. Então, qualquer escola pode se cadastrar. Eu acho que deve pagar alguma taxa de manutenção, mas você cadastra a sua escola e você pode usar. Então, tem toda a questão de segurança envolvida. Então, a plataforma é toda em inglês, mas vamos supor que uma escola bilíngue no Brasil queira usar. É completamente possível. Você cadastra a sua escola, cadastra as crianças, cadastra as famílias, e aí todo mundo tem acesso. Assim, tem o layout de uma rede social, então tem a página principal, o feed, que é onde a gente vai colocando o que foi feito no dia, que pode ter acesso a todos os pais. Tem a parte individual de cada criança, que você posta lá o que a criança fez na semana. Tem a parte de contato direto entre os professores, por exemplo, o meu mentor, ele coloca para mim links para eu estudar, ele posta artigos, então eu escrevo as minhas reflexões, o meu resumo sobre os artigos nessa página também, porque o meu processo de registro direto, professor, aluno, professor, coordenação, professor, comunidade, escola. Então, por exemplo, no tempo de pandemia, os pais podiam postar fotos das crianças, do que elas têm feito em casa, e a gente tinha acesso para ver essas fotos. Então, é acessível. Tem 3 perguntas, vou fazer uma de cada vez. Tem uma aqui da Marcela. Como é essa relação com os pais? Você já falou mais ou menos sobre essa questão da relação com os pais, que é uma coisa bem livre, bem orgânica. Os pais têm aqueles 5 minutinhos antes. Agora existe essa reunião, a reunião dos pais. Existe isso Sim. também aí? A cada 2 meses, é porque nesse tempo de pandemia está uma exceção, mas a cada 2 meses os pais vêm e aí a gente tem um momentinho de 20 minutos com cada um. No meu caso eu tenho meus 5, é um dia normal, as crianças vêm normal, a gente estabelece horários para ser rotativo entre os professores. E aí eu vou estar numa salinha e vou ter esse contato direto para dar esse feedback, para analisar, porque a progressão ela é semanal, então toda semana eu coloco o que foi que cada uma das minhas 5 crianças tem feito, né? Coloco foto, coloco dificuldade, coloco o que foi atingido, e aí a cada 2 meses a gente analisa todas essas semanas e vê uma progressão, né? E aí eu discuto com os pais aonde você quer chegar. Tem algum objetivo que você queira atingir? Você está satisfeito? Tem algo que você queira saber? Né? Como é que ela tem agido em casa? Está funcionando? Né? Tem alguma coisa que você quer que seja implementada? Então, temos sim esse encontro. Alguém perguntou sobre educação especial. Isso, tem uma aqui falando, primeiro, tem uma sobre as crianças que não falam inglês, como é que vocês lidam com isso nas escolas, e a outra sobre a educação inclusiva. Aí tu... Tá, crianças que não falam inglês. Por exemplo, eu tenho uma aluna colombiana, a mãe é recém-chegada, e a mãe também não fala muito bem inglês, mas eu falo espanhol. E a mãe sabe que ela vai aprender inglês sim ou sim. Então ela pede que eu trabalhe espanhol para que ela se sinta familiarizada com o idioma também. Criança, a gente subestima muito às vezes o potencial da criança, mas mesmo aquelas que não falam, com a linguagem do olhar, com a linguagem do corpo, elas entendem o comando e elas observam o que as outras estão fazendo e elas seguem o que está acontecendo. Então, não é a barreira da linguagem oral que impede ela de aprender. Então, a gente trabalha, continua falando inglês, mas a gente usa muito o olhar, a linguagem do corpo, a observação das outras crianças. A gente usa imagens, né, que a gente chama de flashcards, para indicar, ou no momento do lanche, a gente mostra o alimento e está introduzindo aquele nome. E a gente faz muita pesquisa também do vocabulário dela de casa. Então tem pais que escrevem a palavra no idioma para que a gente esteja usando aquele idioma para que ela se familiarize, porque às vezes é um momento de estresse, um momento de cansaço. Então tem uma aluna chinesa que ela responde muito bem a chinês. Eu estou aprendendo
aprendendo chinês, mas assim, o vocabulário básico que a mãe imprimiu naquele cartão, e aí eu sei que aquelas palavras ela corresponde, né, para quando ela está estressada, ela está perdida. Então, vocabulário básico de higiene, de alimento. Então, a gente tenta aprender um pouco com eles também, para que todo mundo interaja, né? E sobre educação especial. Toda escola ela é inclusiva. A gente não tem aqui, na minha turma, não temos nenhuma criança que precise, mas quando precisa, os pais aplicam para um subsídio do governo e explica a situação, coloca uns laudos, a faixa etária, e o governo ele paga para você ter um teacher aide, que é um professor de apoio. Então, vai ter um funcionário para aquela criança, né, nos dias que ela tiver, para estar orientando. Porque eu sou responsável pelas minhas 5. E a gente sabe que quando a gente tem uma criança com necessidades especiais, a gente precisa de uma atenção direcionada, né? E é difícil você estar tomando conta de todos e daquela criança. Então, às vezes, é preciso que ela tenha um mediador especial, mas é financiado pelo governo. Os pais aplicam e o governo envia essa pessoa. Né? Ele Tem fica pessoas na que são... sala com a criança, ele fica na sala, ela não precisa ir para uma sala especial com esse professor, ela continua com os amigos e esse profissional vai ficar acompanhando durante todo o dia dela. Isso, vai ficar acompanhando todo o dia dela e vai fazer atividades direcionadas, né? Vai fazer atividades direcionadas para aquela criança, caso ela tenha uma necessidade específica de motricidade, de alimentação, de fala, né? Mas o interessante é que ela interaja com um grupo. O que acontece também, por exemplo, no ensino fundamental, existem salas de aulas de 70 crianças, 70. Mas aí você tem 70, mas você tem 70. Mas você tem um mínimo de 5 professores. E são salas que têm... né? E elas têm estações diferentes. E você pode dividir por níveis de aprendizagem, por exemplo. No nível de leitura, tem crianças que estão um pouco mais avançadas, crianças que estão caminhando num ritmo diferente. Então, cada professor vai estar trabalhando de uma forma distinta, com materiais distintos, de acordo com o nível dessas crianças. Gabi, são como se fossem estações numa mesma sala e aquele grupo trabalha de uma forma como se fosse um trabalho diversificado. Isso. Tem a área de brincar fora, tem o trabalho diversificado. Aí tem estação da matemática, estação da linguagem, estação das ciências, estação das artes, estação da música. Mas a criança ela é livre para escolher a estação que ela quiser. Só que o professor consegue identificar em que nível aquela criança está e tenta trabalhar para que ela atinja o objetivo dela, né? Certo. Ô, Gabi, tem uma perguntinha. Por que você escolheu ensinar na Nova Zelândia? Certo. Tem para você. Eu já estava querendo sair do Brasil há muito tempo. Eu tinha conhecimento que a Europa é muito caro e a parte burocrática de visto é muito complicada. Eu sei que Canadá é um país muito interessante também, mas eu sei que é muito frio, apesar daqui ser frio também. E eu tenho minhas limitações com o frio. E eu gosto muito de surfar. Então eu queria um país que tivesse praia, que eu pudesse surfar. E que tivesse essa facilidade para o estrangeiro. A Nova Zelândia tem portas abertas para estrangeiro. E que o único país que o Brasil tem o Working Holiday Visa é a Nova Zelândia. Esse tipo de visto ele tem Austrália, Canadá, vários países na Europa. Mas o Brasil, como é um país que tem muita doença contagiosa, um país que tem muita criminalidade, que tem muita corrupção, então os países de primeiro mundo eles são muito fechados para o Brasil, infelizmente. Né? O brasileiro ele não é bem visto. Né? Não é bem visto. Agora, durante esse tempo, é que está pior, né? Pois é, né? Com o nosso não, porque ele não me representa. Não vamos nem entrar nesse... Não vamos falar de política, né? Não vamos mudar o foco. Mas eu fico nervosa, né? E aí a Nova Zelândia tinha esse visto, eu apliquei e consegui, né? Eu consegui
e vim para cá, pela facilidade do visto. E por eu saber que é um país desenvolvido, um país de primeiro mundo, um país que valoriza o professor, um país que valoriza a educação e um país que precisa de professor. Então, se tiver alguém querendo sair do Brasil, aqui, viu? Assim, o processo burocrático é complicado, mas como qualquer outro país que você decida ir, é complicado, mas é possível. É possível. Então, os motivos é porque um país aberto para professor tinha facilidade desse visto e tem praia para surfar. Mas atualmente... E uma coisa que você falou, Gabi, que eu acho que reflete assim, tudo que você... O que a gente conversou agora, tô vendo muita gente que sonho, queria eu, que sonho. Porque a gente realmente fica encantado com tudo, com o currículo, com a forma de vida, como o cotidiano, o pensamento, tudo encanta. E você falou uma coisa que eu não esqueci. Você disse assim, que a educação é tão maravilhosa que é por isso que o país funciona como um todo. Exatamente. É porque é pouco tempo para a gente falar, né? Mas como a gente vê que o sistema de educação ele funciona do momento que você nasce ao momento que você se forma, tem coisas que fazem toda a diferença, assim. Por exemplo, na pandemia todo mundo respeitou. Você sabe, todo mundo respeitou. É tudo muito sinalizado. Então ninguém desrespeita uma lei. Ninguém faz nada errado, porque na escola a gente aprende isso aqui. Então, coisas básicas, por exemplo, os professores recebem igual, as crianças têm acesso à educação, os pais recebem subsídio para colocar as crianças na escola. A gente ensina muito esse direito de escolha, de você fazer escolhas certas, né? Nada é obrigado. Não existe vestibular. Né? A avaliação no ensino fundamental é muito subjetiva, é muito focada no social. Você entra na universidade, se você passou de ano, se você atingiu um certo número de créditos durante o ensino médio, então é bem equilibrado, a universidade tem acesso para todos. Né? Tudo funciona, o governo lhe dá saúde, lhe dá educação, lhe dá segurança, então tem parques incríveis, tem espaços para todo mundo, né? É um país extremamente inclusivo, então se você vê tudo funcionando, por que eu vou fazer errado? Né? Se o governo é justo, você vê uma primeira-ministra que fala olhando para você, que está fazendo a coisa correta, e você vê um retorno, por que você vai fazer errado? Né? Então, é um ciclo de coisas boas. Você vê coisas boas acontecendo, você quer fazer coisas boas porque você vê que elas lhe dão um retorno positivo, então todo mundo atua para o bem. Então, você anda na rua, todo mundo lhe dá bom dia, lhe dá boa tarde, você desce do ônibus, você dá obrigado para o motorista, né? A pessoa que está lhe atendendo, ela fala olhando para você, ela pergunta como foi seu dia, você sabe que é honesto, então você senta numa cafeteria para pedir um café, a pessoa chega para lhe atingir com um sorriso no rosto, porque ela está feliz de estar ali. Às vezes eu trabalhei num café e meu salário num café era igual ao meu salário de professor. Então assim, todo mundo recebe honestamente, né? Não tem essa pessoa desvalorizada. Um encanador muitas vezes recebe mais do que um professor, recebe mais do que um médico, porque existe um déficit muito grande na construção civil. Então, se você está aí no Brasil, pedreiro, encanador, eletricista, a Nova Zelândia precisa de você. Tem uma pergunta até disso, viu, Gabi? Perguntando se o inglês é essencial, porque tem muita gente aqui que já está querendo se organizar para ir para Nova Zelândia. O inglês ele é essencial, sim, mas você aprende muito rápido. Uma vez que você vem para cá, no dia a dia, você aprende muito rápido. Tem muitas escolas também, e hoje em dia com a internet a gente tem uma facilidade imensa de aprender qualquer idioma de casa. Tem aplicativo no celular, tem canal no YouTube, tem páginas de professores. Então, hoje em dia o mundo está globalizado, né? E o inglês está sendo a língua que está juntando esses países, essas culturas. Então, prepare, se organize e venha-se embora. A gente vê muito assim, Gabi, a gente escuta você falando sobre a Nova Zelândia, a gente fica realmente assim, encantado, e a gente tem que pegar os exemplos bons. O que é que a gente poderia fazer? Eu sei que é muito complicado, não vou dizer impossível, mas é muito difícil a gente reproduzir, porque não tem como, o contexto da gente é diferente.
Pernambuco é maior que a Nova Zelândia. Então, assim, é muito complicado em relação à questão de gestão mesmo. Mas a gente pode, sim, pegar alguns pequenos exemplos de até o bom dia do motorista, que a gente às vezes não dá. Isso aí a gente poderia mudar aos pouquinhos, pegar isso para ver se realmente passa a funcionar melhor e que a gente consiga trazer a educação como a base, como é aí também. Acho que a educação faz a Nova Zelândia ser o que ela é, que é o sonho, né? Para mim agora é o foco, o melhor país é a Nova Zelândia. Com certeza. Eu vou responder uma pergunta que me fizeram, se eu pretendo ficar aqui, se eu pretendo mudar. Olha, eu sei que minha mãe está assistindo esse vídeo, mas eu pretendo ficar aqui. Meu objetivo é me registrar como professora e conseguir minha residência e visitar o Brasil uma vez por ano só por causa do calor. Então, sair daqui no inverno, passar um mês no Brasil, visitar minha família, pegar uma cozinha e voltar para cá. Eu vi que Severino está por aí, vou dar meu alô. Quero que ele fique consciente, tem muitos clubes de xadrez aqui, xadrez é super valorizado nas escolas e fora das escolas também, você vê nas praças, tem as mesinhas com tabuleiro, você leva suas peças, as pessoas estão jogando. Isso reflete muito na educação das pessoas também, né? No direito, no potencial de fazer escolhas. Exemplos básicos daqui, eu sei que o país é pequeno, tem 5 milhões de habitantes, então isso é menos do que a região metropolitana do Recife, que é o nosso caso, mas um exemplo muito interessante que pode ser levado para qualquer lugar é a empatia. É você se colocar no lugar do outro, né? É você respeitar o outro como se fosse você. Você não querer tirar vantagem. E outra coisa que eu não vejo muito aqui é desigualdade social. Eu vejo que é todo mundo, assim, existe, claro, as pessoas que têm mais condições e as pessoas das comunidades que têm menos. Mas todo mundo tem acesso à educação e à saúde. Todo mundo tem acesso a esgoto, à coleta de lixo, todo mundo tem acesso a transporte. Então, são essas coisinhas básicas que fazem toda a diferença na educação das pessoas, né? Esse bom dia, esse com licença, esse obrigado, nessa segurança. Se eu tenho acesso a tudo, por que eu vou tirar do outro, né? A gente tem muitas organizações não governamentais também que olham por essas pessoas. Você não vê animais de rua, você não vê lixo no chão. Então, coisas básicas assim, de você jogar o lixo no lixo é essencial. De você só atravessar na faixa é essencial. Aconteceu uma coisa engraçada comigo que eu nunca vou esquecer. Eu vi um brasileiro querendo atravessar a rua e aí eu falei, a faixa está bem ali, vá para a faixa. Aí ele falou, mas o meu passaporte é verde e amarelo. Isso para mim acabou. Eu falei, não, mas você está na Nova Zelândia, então coisas pequenas que fazem toda a diferença, que se você começar a fazer a sua parte, as outras pessoas vão seguir, o seu filho vai seguir, o seu colega vai seguir. Então, se você vê alguém fazendo uma coisa errada, não hesite em dizer, porque no Brasil a gente tem medo. Por uma questão de segurança, a gente tem medo. Mas se você falar com sutileza, essa outra pessoa pode seguir o exemplo. Principalmente enquanto professor, enquanto educador. Seja o exemplo. Não queira ser melhor que o seu colega. Não tem a hora, sabe? Se você tem essa limitação, trabalhe com o que você tem, não queira tirar nada de ninguém. Se você vê uma criança fazendo uma coisa errada, haja com um exemplo, fale com sutileza, não queira dar ordem, não queira impor, não queira usar a palavra não, sabe? Dê opções, dê escolhas, pergunte, questione por que você tem feito isso, vamos fazer a coisa certa, porque fazendo a coisa certa é que a gente vai para frente. Isso é mais do que provado, a gente está sendo exemplo aqui, né? A gente fazendo a coisa certa, sendo educado, educação, a gente tendo empatia pelo outro. É sim e sim, como você falou. Gente, a gente está se encaminhando para os nossos 2 minutinhos finais. Foi muito massa, muito legal. Eu sempre amo estar com Gabi. Nós somos amigas além de educação, além de escola. Gabi, dá teu tchau para o pessoal que todo mundo amou, tenho certeza. Obrigada, ficou carinhas conhecidas aí. Adorei. Estou aqui na escola, vou voltar para a sala de aula agora. Muito feliz, né, de ter essa oportunidade de partilhar. Eu sei que a minha experiência no Brasil foi muito importante para que eu chegasse até aqui,
Porque no Brasil a gente aprende na dificuldade e quando a gente chega aqui na facilidade, a gente vê o quanto a gente é competente no Brasil, porque para mim é muito fácil, entre aspas, fazer um trabalho direcionado para 5 crianças, enquanto que no Brasil às vezes a gente tem 200, né, 30, 40. Se você é um professor de disciplina, você tem que planejar para várias turmas. Então, quanto a gente é competente no Brasil, né? Quanto o professor no Brasil ele é qualificado, sim, né? Como a universidade no Brasil ela é de qualidade, sim.